E aí, você já tá cansado de ver o uniforme do PSG sendo lançado? Então a Nike discorda de você e acha que quanto mais melhor. Vamos dar uma olhada nesse vazamento aqui do PSG, que tem bastante informação legal e tem muito clube brasileiro que podia estar capitalizando com ideias semelhantes a essa. Vamos lá. E se você ainda não conhece o Hall da Flâmula, meu nome é Guilherme, aqui a gente fala sobre design esportivo, te entrega as melhores e mais completas análises das camisas de futebol do seu clube do coração. A próxima semana, o próximo mês, vai estar lotado de novas camisas, novas coleções sendo lançadas pelos clubes brasileiros e a gente vai falar sobre todos aqui no canal. Então não se esquece, você torcedor do Fortaleza, torcedor do Atlético Mineiro, a gente vai ter muitas informações sendo colocadas nos próximos dias e você não vai querer perder. Então não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e comenta para eu saber qual que é a próxima camisa que a gente tem que analisar aqui no canal, tá bom? Vamos lá para essa análise. Bom, começando aqui com a primeira imagem que nós temos do lançamento dessa camisa do PSG, vamos colocar aqui a primeira mesmo, né? Que foi, na minha opinião, uma das que não fazem ainda muito sentido, a gente não consegue ver muita certeza nessa camisa ainda, na minha opinião, principalmente por conta do escudo do Paris Saint-Germain, que ainda está muito planificado nessa camisa, me parece ainda muito uma renderização eletrônica, não dá aquela percepção exata ainda de que é uma foto de fato com o Neymar usando aí a camisa, né? Mas a parte importante da camisa que a gente está aqui para falar é design. Então, sobre isso, a gente não vai fugir e não vai escapar de todos os temas sobre essa nova manga e sobre o que isso aí nos ensina sobre design. Primeiro de tudo, dando uma olhada mais próxima nessa renderização, existe um degradê, né? Tanto o braço direito do jogador, né, que é o azul marinho, quanto o braço esquerdo, que é o vermelho. Existe um degradê que caminha para cima nessa parte do ombro, raglan também, já no modelo, no padrão novo da Nike, que compõe uma ideia muito bacana, muito interessante sobre essa camisa, né? Esse modelo degradê é muito interessante porque ele precisa, né, de uma parte neutra, tanto na parte frontal, né, quanto na parte traseira da camisa, mas no torso como um todo, é muito difícil você ver uma camisa como essa que não utiliza branco como cor principal, né? Não precisa ser o próprio branco, mas é interessante que seja uma cor bastante neutra, tá? E esse é o caso, né? A gente não fala muito sobre isso, o PSG é um clube tricolor, né? É um clube que usa azul, vermelho e branco, né? Existem clubes assim no Brasil, a gente tem São Paulo, a gente tem Grêmio, a gente tem Fluminense, Fortaleza. Pô, é uma infinidade de clubes que também são tricolores e também têm dificuldades em fazer uniformes inovadores, né, que respeitem a tradição do clube. Esse uniforme do PSG faz tudo isso. O PSG, na verdade, é um clube que é muito global, né? É um clube que possui uma marca global. Não só o PSG, mas principalmente a parceria PSG e Nike, ultimamente na figura da marca Jordan, né? Acabou sendo uma propagação global das duas marcas e acabou trazendo uma relevância muito grande nos últimos anos para o PSG enquanto clube, enquanto marca, enquanto instituição, enquanto time de futebol. Então, justamente por causa dessa projeção global muito grande, a Nike vem fazendo junto com o PSG uma infinidade de uniformes ultimamente, né? A gente tem, em média, 4 uniformes sendo lançados por ano. Foram 4 uniformes em 2022, 4 em 2021, 4 em 2020, 4 em 2019. Assim, é coisa pra dedéu. É muito uniforme, tá, gente? É bastante coisa, até chega a ser um pouco exagerado dentro de tudo que uma patrocinadora pode fazer para um clube. O fato é que a gente já viu camisa marinho com branco, branco com vermelho, vermelho com marinho, vermelho com branco na cor primária, na cor secundária. Foi basicamente todas as combinações possíveis que pudessem ser feitas entre as 3 cores e até mais. A gente viu camisa, né, nesse laranja neon, a gente viu camisa, olha isso, nesse bordô, camisa também com lilás e parece um rosa fluorescente bem diferente, que até foge do padrão de cores do clube e até coloca um pouco em dúvida a identidade inicial de toda a comunicação do Paris Saint-Germain, né? Mas o principal que a gente precisa entender é que esse clube, o Paris Saint-Germain, nessa figura super mercantilizada que foi desenvolvida hoje em dia, com um time muito competente, questionável, né? Mas com um time muito caro, pelo menos, com muitas estrelas de muitos países ao redor do mundo,
acabou se tornando uma marca global. Então as pessoas muitas vezes querem consumir o produto do Paris Saint-Germain, o produto da Nike, o produto da Jordan, nem sempre dentro do futebol. E a Nike vem fazendo isso até para criar uma ponte, trazer essas pessoas de fora, do basquete, por exemplo, até os consumidores de high fashion, esses consumidores que querem utilizar a vestimenta, que querem utilizar a roupa, mas não querem o consumo dentro das vias do esporte. Então a Nike consegue fazer essa comunicação e trazer as pessoas para dentro do contexto onde elas sim vão comprar mais, onde elas sim vão consumir mais e vão girar essa economia gigantesca que é o futebol. O fato é que a Nike nunca deixou de fazer uma camisa branca para o PSG ano após ano. A gente teve uma camisa super limpa, super clean lá em 2021 e em 2022 uma camisa que a branca era a terceira no caso, porque a segunda era cinza, mas que fez um contraste quase que em negativo completo da camisa 1. Ficou bem interessante, bem bonita na minha opinião, essa camisa 3 aqui do Paris Saint-Germain do ano passado, mas é bem clássica, etc. Mas que quando comparada a esse novo vazamento que a gente viu aqui, parece uma ideia até ultrapassada, porque essa aqui é realmente muito moderna, ela olha muito para frente e traz um conceito e um contexto muito diferente. Olhando para esse uniforme um pouco de longe, a gente vê que existe um eixo de simetria. As palavras-chave desse uniforme são simetria, respeito e modernidade. Na minha opinião, essas são as três. Primeiro porque, do ponto de vista de classe, a camisa é muito clássica, a camisa é toda branca, branco é cor da tradição, não tem jeito. E quando você olha para um clube tradicional como o Paris Saint-Germain, respeito, na minha opinião, deveria vir em primeiro lugar do que inovação, daqueles muitos uniformes que a gente viu super chamativos. A gente vê modernidade, porque a Nike coloca esse degradê, que caminha tanto das mangas para o ombro, quanto também aparece como cores diferentes lá nas pernas, nos meiões. E simetria, porque existe um eixo de simetria muito claro e que faz com que a Nike consiga explorar o que verdadeiramente somente um clube tricolor poderia entregar num design esportivo, não existe, vejam como não existe como a Nike fazer isso, por exemplo, com o Barcelona. É muito difícil, ela precisa inventar uma terceira cor para o Barcelona, porque o Barcelona tem duas, O Barcelona tem o grená e tem o azul escuro. Qualquer outra cor para o Barcelona é uma cor inventada, Existe amarelo, eu sei, da bandeira da Catalunha, o próprio laranja, mas é difícil você usar essas duas cores com as duas cores principais, que é o blaugrana. E muitos você vê, outras patrocinadoras, própria Adidas com clubes como o Real Madrid, que tem uma cor principal que é branco, tem que inventar uma segunda. Nesse caso, a Nike precisaria inventar uma terceira, e para um clube tricolor como o PSG, ela não precisa. Ela consegue entregar um design tricolor moderno, muito interessante. Como eu falei, Grêmio, Fluminense, São Paulo, Fortaleza seriam clubes que deveriam se aproveitar desse tipo de design, desse tipo de inovação e comunicação para capitalizar em cima de um design diferente, vender camisas, exportar esse design, exportar a marca e aumentar o valor percebido da marca dos clubes brasileiros no mercado global. E dá uma olhada como que existe a própria bandeira da França nesse uniforme. As cores estão ali, azul, branco, vermelho, nessa ordem, sem erro, sem choro nem vela, ela está ali. É muito difícil você não ver e já existe uma sinergia muito grande. Eu sei que o PSG é da França, obviamente, de Paris, etc. Mas você tem clubes que usam verde, que usam roxo, que usam vermelho e branco na França e que o PSG utiliza as próprias cores da bandeira francesa. Então existe uma conexão, existe uma associação muito forte entre essas duas marcas. Fica difícil até para os consumidores, para o público, para dissociar essas duas marcas, PSG e França. Fica muito complicado. E quando você vê PSG é só Paris. E quando você olha para as comunicações, parece que você está falando da própria França. Isso que é muito interessante. Então a bandeira da França está aí. E não somente está aí a bandeira da França, como a gente trouxe aqui, falamos muito de história, a gente trouxe uma camisa de 2016 da França. Olha que interessante esse design, também feito pela Nike, ainda num template mais antigo, que passava essa ideia um pouco de cores mais lavadas aqui no ombro, mas que já era um corte raglan e que trazia a mesma ideia. Olha a simetria. Azul de um lado, vermelho do outro, branco no centro. Branco, cor neutra, cor básica, Foi utilizado nessa como cor secundária
o azul marinho, que é uma cor mais neutra do que o vermelho, mas olha como o conceito é muito semelhante, é muito parecido, se torna até mais difícil ainda você dissociar as marcas PSG e França, depois que você vê a própria seleção brasileira utilizando um uniforme como esse, que na minha opinião é um dos uniformes mais bonitos da França, como eu falei, uma das melhores formas de você capitalizar design em cima de uma camisa tricolor. Alguns elementos visuais da camisa, como o nome e numeração do jogador, provavelmente serão mesclados, né? Então, o nome e numeração em vermelho, enquanto alguns detalhes, como por exemplo esse da nuca, né? Essa padronagem que é fruto mesmo do template da Nike, acabou ficando em azul escuro. Provavelmente acabou ficando em azul escuro, tá? Porque não é confirmado ainda o lançamento oficial. O fato é que essa mescla dessas duas cores na parte de trás mostra que não tem cor secundária nesse uniforme. A cor secundária é tanto vermelho quanto azul. Parece que vai ficar um festival, mas a Nike não deixa virar um festival. Ela deixa as duas cores muito harmoniosas, muito sinérgicas, se comunicam muito bem e entregam um design final muito elegante, muito bonito, simétrico e respeitoso, tradicional acima de tudo. Uma excelente forma de você fazer um design que olha para frente, que olha para a modernidade e não esquece as raízes e as origens do clube. Pessoal, se você achou bacana essa análise, se você achou que o conteúdo do canal é de qualidade, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua inscrição e o seu joinha para que a gente consiga perceber esse feedback e continue colocando conteúdo interessante de camisas de futebol aqui para o público, tá certo? E não se esqueça de deixar comentado aqui para mim qual que é a próxima camisa que a gente precisa analisar aqui no Hall da Flâmula, que a gente vai olhar os comentários e vai colocar no novo...